Já esteve em uma festa de swing antes? Talvez você tenha encontrado um casal em uma de suas aventuras sexuais de namoro online? Você realmente sabe o que significa? Na cultura pop, você deve ter ouvido falar da palavra swinger no filme dos Poderes de Austin, quando Mike Myers diz swinger, baby, sim. O termo não é apenas uma história sobre uma festa de casal que seu tio solteiro ou viúvo conta que compareceu. É mais do que apenas uma coisa excêntrica que as pessoas em relacionamentos fazem. Na verdade, há uma razão pela qual os casais também ficam com outros casais. A prática está muito viva e bem hoje e é sobre isso que vamos falar. O que são os swingers? Swingers. Swingers são basicamente casais ou casais básicos que gostam de ficar com outros casais. É provavelmente a origem da palavra unicórnio, já que os casais gostam de fazer amor um com o outro no processo. Normalmente, os casais vão a festas de swing em quadriciclos para que acabem tendo festas de sexo um com o outro, em vez de com um casal de estranhos. É como um encontro duplo com algum jogo NSFW. Existem até clubes de sexo que acomodam esses casais. Os casais vão a esses clubes para ficar com outro casal comprometido. Há uma diferença entre sexo grupal e exibicionismo. Não é uma coisa poliamorosa, pois o consentimento não está disponível para qualquer pessoa, mas apenas para outro casal. O sexo com outras pessoas é limitado, apesar do número de jogadores envolvidos. Quantas pessoas estão envolvidas em swingers? Tipos de swingers. O número de jogadores em um swinger é incerto. Como não é considerado uma coisa poliamorosa, é difícil saber quantos jogadores estão envolvidos em um swinger. Estudos estão sendo feitos sobre a prevalência de poliamor e relacionamentos abertos, o que apenas cria mais teorias sobre swingers, a menos que sua prevalência obtenha mais de seu próprio estudo. NBC News relata que entre 2 e 10% dos casais fizeram atividades semelhantes que consideram swinging. Apesar de um casal frequentar esses tipos de festas, isso não os torna automaticamente um swinger, a menos que eles levem as coisas para particular com outro casal. Fica confuso quando os swingers se transformam em sexo grupal à medida que mais casais se envolvem em uma determinada instância. É provavelmente por isso que um certo número de casais considera o que fizeram como tal. Espere que esse número aumente assim que o número de casais envolvidos for oficialmente determinado e aceito. Quais são os tipos de swing? Surpreendentemente, existem diferentes tipos de swingers. Não são simplesmente os casais fazendo amor com outros casais. Existe a troca suave onde os swingers apenas se agarram e dão prazer um ao outro, mas sem sexo ou com penetração. Full swap, por outro lado, é o oposto. Há relações sexuais envolvidas. Swinging é como um estágio de namoro onde você passa por bases. Alguns swingers começam suaves, onde apenas fazem ações sutis antes de escalar as coisas para uma troca completa quando o nível de conforto aumenta. Pode levar muito tempo para os soft swappers fazerem a transição para os full swappers. Às vezes, a transição é mais suave, dependendo do nível de conforto do casal com o outro casal. Alguns estão realmente abertos a entrar no modo de troca total se forem um casal ativo em sexo. Como é diferente do poliamor? A parte complicada de ser um swinger é diferenciá-lo do poliamor. Pode ficar extremamente confuso quando você define o relacionamento. Basicamente, o swing é outro tipo de relacionamento aberto que permite que um casal durma com outro com consentimento. As regras são bastante mais rígidas para o swing. Por um lado, os swingers não se sentem confortáveis em fazer sexo com outros parceiros sem o consentimento do parceiro principal. É aí que a linha poliamorosa é traçada. Para simplificar as coisas, é outra forma de trapaça. O poliamor não tem os mesmos termos mútuos que os swingers. Swinging é mais um tipo de exploração sexual. É um tipo de relacionamento aberto que valoriza os compromissos, pois o objetivo final do swing é fazer as coisas funcionarem sexualmente como um casal em particular.
É para casais que desejam manter as coisas interessantes. Eles tendem a ter uma abordagem mais estruturada do que uma pessoa poliamorosa, pois respeitam seus próprios compromissos como casal, especialmente se tiverem filhos. Então, basicamente, a diferença entre os dois se resume à conexão emocional. Os casais poliamorosos permitem que cada um tenha múltiplos compromissos até ao nível da ligação romântica. Swingers são mais reservados. Swing é considerado trapaça? Tanto o swing quanto o poliamor podem ser consensuais, mas o último é mais considerado como outra forma de trapaça. O poliamor não tem os mesmos termos mútuos que os swingers. Swinging pode ser traição quando você está em um relacionamento com um terceiro e esse terceiro é a pessoa que você leva para swingers ou festas de sexo. Basicamente, você está trapaceando se balançar com alguém, não com seu parceiro principal. Veja bem, essas coisas acontecem e os resultados nem sempre são bons. Você não apenas traiu ao levar seu terceiro em vez de seu parceiro oficial, como o sexo que você pratica pode não ser consensual para seu parceiro principal. Essa é outra linha que se traça quanto à moralidade do swing. Você quer ser um swinger? Festa de swing. O termo já era usado mesmo naquela época. Casais mais jovens podem até estar fazendo isso sem saber como é chamado. É um termo surpreendentemente datado que os casais milenares ainda não entenderam completamente. Eles preferem chamar o relacionamento deles de aberto. Não há nada de errado em balançar, desde que seja feito com a mente aberta e um casal responsável. Você vai precisar muito dessas características quando for a uma festa de sexo. Certifique-se de estar preparado com posições sexuais de nível seguinte para compartilhar também. Além disso, saiba a diferença entre swing e poliamor para não misturar os dois depois que o relacionamento for definido. Há uma etiqueta que também deve ser seguida em relação ao swing, portanto, esteja ciente disso. Caso contrário, você pode simplesmente ficar solteiro e ligar. Também existem vantagens no namoro online, onde os swingers também estão presentes. Você pode gostar também.